terras raras, que nem são terras nem são raras, são metais, né? A nossa terra, o nosso minério, isso que é um dos problemas das terras raras. Quais são as terras raras, assim, o nome do... Lembra da tabela periódica? Sim. Tá? A tabela periódica tem lá, a tabela periódica não tem duas faixas de elementos perdidos lá embaixo? Sim. Que são lantanídeos e os actinídeos? Por que eles estão lá embaixo? Pra tabela periódica não ficar desse tamanhão. Então a gente tirou aquele meio e colocou pra baixo pra encurtar e a tabela periódica ficar bem num papel A4. Basicamente foi isso. Então você tem lá embaixo os lantanídeos, que chamam lantanídeos porque o primeiro elemento é o lantânio, e os actinídeos, porque daquela fileira o primeiro elemento é o actínio. Mas não tem nada a ver que tem uma galera falando com nióbio até. Não é. Quem falou isso? Os caras falam absurdo. Não, assim, nióbio não é Teve um que falou nióbio é terra rara aqui, e os caras falaram, pelo amor de Deus. Nióbio não é terra rara, não, velho. Então, terras raras são os lantanídeos, aquela fila lá embaixo dos 15 elementos que são os lantanídeos. Os lá embaixo não é os que tem um número atômico maior, não? Sim, né? sim. Eles têm números atômico grande, quanto mais pra baixo, mais pra direita. Exato. Número atômico maior. Então eles são os lantanídeos, que é lantânio, sério, disprósio. E mesmo sendo um número atômico grande, eles são naturais, assim? São. Eu achava que quando tinha um número atômico muito grande... Não, os muito grandes mesmo a gente não tem... Aí você tem que... Isso, você não tem aqui na natureza. Tá? Talvez em algum lugar tenha. Pode ser que mas sim. Aqui na natureza não tem. Então são os 15 elementos daquela fileira do lantanídeo, né? E mais os 2 que estão em cima do lantânio. São 17 elementos que são os terras raras. Que a princípio foram descobertos em terras lá de algumas minas, e como acharam uns elementos que até então eram raros, e estavam naquelas terras, chamaram de terras raras. Por que só agora a gente tá falando de terras raras? Eu nunca escutei isso antes, velho. Ótima pergunta. Eu só faço pergunta boa aqui. Boa. Né? Não, você é Sei um que ótimo... Você não gosta de mim, assim, mas eu só faço pergunta boa. Eu vou te falar. Eu ainda não... Você é um cara que eu admiro demais, porque você é um cara muito inteligente. Não sou não. Por isso que eu ainda não... Diria mais. Intelectual. Intelectual eu já não digo tanto, mas inteligente. Não, você não convive com ele como eu convivo. Esse cara agora é um intelectual, mano. Você não tá vivendo coisa mais chata ele. Eu vivo, ele é intelectual. É intelectual. Vamos falar que eu tô melhorando. Só isso. Imagina, você já é um intelectual. Tô melhorando. Cara, eu vou ter a coragem de comprar um chapéu verde com a estrelinha vermelha que você vai ficar a cara do Fidel Castro. Com um bonezinho... Com a estrela vermelha, eu vou comprar um pra você. Nossa, cara, eu vou usar demais. Você vai ficar... Não, acho que você tem que usar. Então vamos lá. Por que estão falando agora? Estão falando agora. Graças a Deus que o Trump, apesar de eu achar ele... Não gostar dele, você ver a história dele, você vê que ele é bem canalha. Mas burro ele não é. Então o que eu achei legal, que eu faço muito isso, e eu acho que a gente tem que fazer no Brasil, né? Como eu tô fazendo com o MBL. Ele pegou a América e tratou a América como empresa. E fez um modelo de negócio da América. Vocês sabem disso, vocês são empresários. Você faz um modelo de negócio, você tem os seus parceiros chaves, né? Que às vezes é muito dependente de um, e a gente na indústria nunca quer ficar dependente de um parceiro só, de um fornecedor só. Imagina você como nação, ficar dependente de um parceiro só. Hoje, coisas estratégicas que compõem o chamado país do futuro ou vida do futuro, né? A nossa vida do futuro, ela é dependente de coisas como, por exemplo, os carros elétricos, baterias elétricas, celulares, telas de LED, toda a parte militar. Então, você não tem, por exemplo, um avião a jato civil ou militar que não dependa de terras raras. Geração de energia limpa. Isso é muito necessário para energia solar e indispensável para energia eólica. As terras raras, por exemplo, os superímãs mais fortes que a gente conhece são os superímãs de neodímio. Então a gente precisa das terras raras. Então, você não vai ter míssil teleguiado, você não vai ter avião a jato, você não vai ter as TVs de LED e celulares como a gente conhece, você não vai ter geração de energia eólica, você não vai ter carro elétrico, nem os primeiros como Prius, você não vai ter bateria para esses carros sem terras raras. Você tem, num avião a jato hoje, como um F-35 Lightning II, por exemplo, ele tem centenas de quilos de ligas de terras raras. Centenas. Tá? Então a América colapsa, ela colapsa do jeito que ela é hoje, se a América não tiver acesso a terras raras. Quem que refina 90% das terras raras do mundo? A China. Eles estão na mão dos chineses. Na mão dos chineses. Se a gente produzisse terras raras hoje, que a gente tem... Minas Gerais tem bastante terras raras, Goiás tem bastante terras raras, mas a gente tem aqui em São Paulo, tem na Bahia, tem num monte de lugar. A gente tem terras raras. Se a gente refinasse terras raras hoje,
Nunca que essa taxação de 50% viria pra gente. Porque a América ia estar aqui, ó, na nossa mão. Porque eles são dependentes disso. Não sei. Tá? Não, eles são. Não é sei ou não sei. Não, eles são dependentes. Eu não sei se eles estariam nas nossas mãos. Eles precisam de outro fornecedor. Provavelmente eles iam fazer guerra contra o Brasil. Será? Não sei se eles... Porque aí queima muito filme hoje da América. Eles controlam o Brasil de outra forma, né? Porque se eles quiserem tomar o Brasil... guerra no Brasil. Os caras comprou o Congresso. Sim, entendeu? Entendi. Não precisa. Sim. Pra que fazer guerra no Brasil? Mas se chegar num ponto, sei lá, que a gente tem um governo que é incorruptível, sim. Aí sim, eles vão fazer guerra contra o Brasil. Cara, o negócio das terras raras é tão interessante que é o seguinte... O nosso principal minério de terras raras é a monazita. E é uma das coisas que é difícil você extrair terras raras. Primeiro, você precisa de muita energia e a gente não tem. Então isso já é um problema pra gente produzir. Nós somos, pra vocês terem uma ideia... É muito caro pra refinar. É muita energia elétrica que se gasta. Obrigado. A extração de um metal, ferro, de longe, você pega toda a tabela periódica, a depender de que conta... De quem conte, tá? A tabela periódica é majoritariamente metálica. Então você tem metais, os alcalinos terrosos, metais de transição, outros metais, semimetais. Aí acabou isso, você tem um triangulinho lá de uns elementinhos não metais, halógenos e gases nobres. Ela é toda metálica, praticamente a tabela periódica, né? Depende de quem conta, mas vamos botar para arredondar. De 90 metais que a gente tem na tabela periódica, só o ferro é responsável por 94% de tudo que se produz e se extrai no mundo. Então, dos 90 elementos, 94% é só o ferro. Quando você pega ferro, alumínio e cobre, é 99%. Todos os outros 87 elementos metálicos da tabela periódica não é 1% do que a gente extrai no mundo. Só que esse 1% é importante pra caramba. Tá? É importante pra caramba. Alumínio. Que como se fosse a chave da ignição. Eu faço a brincadeira aqui, porque se não tiver a chave, ainda você faz uma ligação direta. Mas eu faço a brincadeira assim, num carro. Tá? Eu gosto de fazer essa analogia. Um carro, comumente, ele tem 30 mil componentes, sem exagero. 30 mil componentes o carro tem. A terras raras, na sociedade moderna hoje, é a vela do carro, a álcool e a gasolina, porque diesel é outra coisa. É a vela do carro. Se não tem vela, não tem carro. Não anda. Você pode ter todos os outros 29.999 componentes. Se não tiver a vela, não tem o que você fazer. E a gente não encontra essas terras raras em outros territórios. Encontra em vários lugares. A Groenlândia tem. Mas o Brasil tem muito. Mas realmente na China tem pra caramba. Que é rara mesmo. Isso. Porque o que acontece? A gente vê desde de Henry Ford a especialização do trabalho. E a especialização, que foi feita a princípio para o trabalho, foi para outras áreas. Inclusive a especialização dos materiais. Então, se eu não usar, na geração de energia eólica, não usar um super imã, eu usar um imã, o rendimento despenca. E o custo das coisas fica muito mais caro, inclusive o da energia elétrica. Então, é ruim para a sociedade. Você entendeu? Então, para extrair, só para vocês terem uma ideia, nós somos a quarta maior reserva de bauxita do mundo, que é o minério de alumínio. O bauxita, de onde a gente tira a alumina, de onde a gente tira o alumínio. Temos a quarta maior reserva do mundo. Somos o quarto maior produtor de bauxita do mundo. Mas de extração de alumínio, somos o 9º. Por quê? Que a gente vende a nossa... Tudo bem, não vamos vender. Porque alumínio é uma coisa que se vende muito fácil. Tá? Elementos diferentes são extraídos de forma diferente. Tá falando do ferro. Tá. Sabe como que se extrai ferro? Que os professores de siderurgia não me ouçam, que eu vou ficar muito bravo. Mas basicamente eu pego minério de ferro, hematita, Fe2O3, perdão, misturo com carvão e taco fogo. É isso aí. Se obter ferro, basicamente isso. Pego o minério de ferro, misturo com carvão, taco fogo. E eu tenho ferro. Perdão, gente, eu tô bem mal da garganta. O resultado... Sai aquela, tipo uma lava. O resultado ali. É o ferro. O resultado é o ferro. O carbono líquido reduz o óxido, eu tiro... O óxido do ferro como CO, CO2 e sobra o ferro. É isso aí. Boa. E aí é onde sai o ferro líquido dessa... Sai o ferro líquido. O alumínio é um puta de um processo desgraçado de hidrometalurgia. Caro pra caramba, um processo químico complicadíssimo. Só pra você chegar da bauxita na alumina. Da alumina para alumínio é um processo que gasta um absurdo de eletricidade. É um processo que a gente brinca que é uma eletrólise a quente. Para você chegar da alumina no alumínio. Um processo complexo, caro.
Mesmo que a gente quisesse vender o alumínio, porque a gente podia fazer, porque alumínio você vende pra qualquer um. O Brasil não tem energia elétrica. Como não tem? Não tem! A gente não tá vendendo nossa energia pros caras usar data center no Brasil. Vocês não estão com... Que é uma parada que vai consumir energia absurda. Vocês não estão com bandeira amarela, bandeira vermelha na conta de luz de vocês, não? Só eu? Isso aí é golpe, né, Léo? Não, peraí, esse aí é golpe. Então, mas esse e aí? é golpe, né? Nós não temos energia para alta produção. Eu concordo. É um dos motivos que esse Brasil não cresce. Que país que vai investir aqui num país que não tem garantia sequer de fornecimento de energia elétrica? Mas a gente não tem sequer... Hein? O Cabeleira falou pra você ajudar o MBL nessa. É? Que é energia nuclear. Sim, mas isso que eu tô falando. Por exemplo, terras raras, você gasta muita energia elétrica também. Claro que a gente iria produzir menor volume que alumínio. Mas, obrigado. É muita energia elétrica também. A gente tem essa dificuldade de energia elétrica. O legal é que a nossa monazita aqui no Brasil, ela chega a ter 10% de tório. Tório é um elemento radioativo que está sendo considerado o elemento do reator nuclear do futuro. Tá? Então é um... Não vai usar urânio mais, agora vai ser tório. Isso, o tório no lugar do urânio, você tem um reator muito mais controlável, muito menos perigoso. É mais estável. Isso, com resíduos muito menos perigosos. A Índia já tá com reator à base de tório, ainda não é 100% tório. E dá pra enriquecer o tório também? Claro, claro. O processo você vai enriquecendo ele, sim, pra usar ele pra submarino nuclear, bomba atômica. O nosso chega a ter, como eu falei, a nossa monazita chega a ter 10% de tório. Tá? Então, a China já tá estudando isso pra caramba, os reatores nucleares com tório, a Noruega tá, os Estados Unidos tá, e a Índia já tá com reator de tório. Já tem, Então a gente tá com a faca e o queijo na mão. A gente tem as terras raras, que todo país minimamente desenvolvido precisa, e ainda a gente tem de subproduto tório, que a gente poderia ainda fazer... Usar pra beneficiar o produto. A gente nem precisa. Você daria conta de fazer isso, Léo? Você quer que eu escreva aqui pra você toda a reação, pra gente extrair as terras raras a partir do minério, da monazita, eu faço aqui pra você. Se você falou, já tá falando. Não, você quer, depois a gente termina o programa, eu pede pra fazer, eu faço toda a descrição e depois vocês falam se eu fiz ou não. Caralho, velho. Entendeu? Então, só que a gente nem precisa. A gente tem pessoas capacitadas que podem fazer isso. Mas a gente tem urânio a dar com o pau, o problema não é esse. A gente podia fazer reator de urânio, a gente tem urânio a dar com o pau. Que já tem uma tecnologia principal. O negócio é que basta querer fazer, então. A gente faz do jeito que... Porque o reator de tório também não é tão simples. Eu particularmente não conheço ainda a tecnologia do reator. Tá? Eu não tenho... mais complexa do que a do urânio? Eu não sei porque a Índia não tá usando 100% tório, por exemplo. Eu não sei. Então, porque é o seguinte, quando você trabalha... Talvez já tinha investido no urânio e aí não faz sentido você... Não, porque eles já têm o tório. O problema é o seguinte, quando você trabalha com que nem o urânio, você usa o urânio vai ter uma emissão de radiação alfa, ele decai pra tório, que tem... idiota aí que fala que urânio decai pra hélio. Eu ia falar isso agora, gente, mano. Não decai pra hélio? É óbvio que não, gente. Não, para, Léo. Solta, ele solta... É pessoal, essa gente, briga é não pessoal. Pode ser burro desse jeito. Essa briga é pessoal. Porque é o seguinte, quando você tem um elemento radioativo, você tem o quê? Você tem o elemento pai, a radiação e o elemento filho. Então você tem, por exemplo, o elemento pai, que ele vai emitir uma radiação alfa, que é o núcleo de hélio, tá? Então isso é uma radiação. Libera e o filho é o tório. E às vezes a radiação não é alfa, é beta, que é um elétron. E aí ele sobe o número de próton. Quer dizer, quando ele emite elétron, então eu vou falar que o urânio decai para elétron? Você entende a estupidez disso? Tem que ser muito burro pra falar uma coisa dessa. Entendeu? Mas às vezes ele decai para o hélio. Isso aí, não, gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Ele para, o urânio... A gente tá falando de um cara que é doutor em química. Mas doutor até o Jaquetinha é doutor em teologia, gente. Você compra doutorado hoje. Quando é doutorado, ele no caso, eu acredito que ele não comprou o dele porque ele fez numa área que é sério. Que nem se você pegar... Faço questão de mostrar meu doutorado pra vocês, mando até pelo WhatsApp aí a versão digital. Você vê, as imagens que tem lá, pesquisem aí, elas não existem no mundo. Eu produzi e tudo que tá escrito lá não existe no mundo. Eu produzi. Mas dependendo da área, o ChatGPT faz pra você. Você compra doutorado nessas áreas de humanas, por exemplo. Por isso que eu imagino... Eu tenho, mesmo sem conhecer o doutorado dele, eu tenho certeza que o Marco não comprou doutorado. Fez um negócio sério. Tá. Mas o outro lá é uma piada. O outro é um coitado. Você vê ele falando, ele é um coitado em todos os aspectos. Não tem conhecimento nenhum. Mas mesmo assim, mesmo o cara que é bom... Fala que o urânio decai pra hélio, o urânio decai pra elétron. Isso é um absurdo, pelo amor de Deus.